aterrorizou pais e filhos. Na maior floresta do mundo. Um dia se for preso, eu vou sair de lá, vou te caçar. Mais de 60 garotas abusadas sexualmente. Aí ele mandou levantar meu site na minha roupa. Supostos rituais satânicos. Agora ele fica frente a frente com os nossos repórteres. Quem quer conhecer toda a sua história? Uma entrevista exclusiva. O homem que ficou conhecido como o feiticeiro da Amazônia. Você fazia sabendo que era crime. Detalhes assustadores. Você teve relação com todas sem preservativo? Ele prometia às garotas luxo, fama e poder em troca de sexo. Dinheiro, carro, gente famosa. Mas afinal, quem é esse homem? E quem são e como vivem as vítimas dele? Quem merece, eu passei o que as outras meninas passaram. Boa noite. Muitos pais estranham quando as filhas começam a usar roupas pretas, fazem tatuagens e participam de bandas de rock. Na maioria das vezes, esse tipo de comportamento não passa de uma espécie de rebeldia juvenil. Mas na história que nós vamos contar hoje, a preocupação tinha um motivo real. Renato Fragata, 30 anos, é acusado de estuprar 68 adolescentes em supostos rituais satânicos. Ele prometia às garotas luxo, fama e poder. E tudo em troca de sexo. Numa entrevista exclusiva às repórteres Vanessa Libório e Laura Ferla, Renato admite, ele não usava preservativo. Relacionou-se com as 68 vítimas, sem camisinha. Quem são e como vivem hoje essas meninas? Repórter Record Investigação, agora. O feiticeiro da Amazônia. A chegada do helicóptero é o ponto final de uma história que impressionou a pequena Iranduba, no interior do Amazonas. O homem levado pelos policiais é Renato Reis Fragata, de 30 anos. Ele foi detido no dia 9 de dezembro, a quase 400 quilômetros dali, na cidade de Parintins, e transferido para Iranduba sob forte esquema de segurança. Renato é acusado de abusar sexualmente de 68 menores. Logo após a prisão, Renato pouco falou sobre os crimes que cometeu. A polícia te acusa de 62. A polícia, né? Mas não tem prova ainda. Os primeiros detalhes só surgiram quando ele foi interrogado. Nós tivemos acesso com exclusividade a esse depoimento. Esses rituais que tu fazia, eles exigiam prática sexual mesmo? Sim, tem umas regras. Exigia. Era de São Cipriano, aquela preta. E essas orações, elas eram cultuavam que Deus ou o diabo? Na verdade, elas usavam mais para o Lúcifer. Para encontrar Renato, nossa equipe percorreu mais de 3.000 quilômetros. Primeiro, uma viagem de avião até Manaus. Em seguida, mais um trecho de carro. Estamos deixando Manaus a caminho de Iranduba, município a 15 quilômetros da capital do Amazonas, para uma entrevista exclusiva com um homem acusado de estuprar 68 meninas em rituais de magia negra. A delegacia da cidade nunca esteve tão movimentada. Afinal, nem mesmo os policiais daqui estão acostumados a um crime com tanta repercussão. Encontramos Renato Fragata preso dentro de um banheiro da delegacia. O cômodo pequeno tem apenas um colchonete estendido no chão. É uma cela improvisada para protegê-lo dos outros detentos.
Tem todo um trabalho de isolamento do preso para que a gente consiga transferir ele para Manaus, para que em Manaus ele possa estar numa ala de presos onde ele não corra risco. Quando ficamos frente a frente com o acusado, tudo parece pronto. Vamos conversar um pouquinho, quero te conhecer toda a sua história, certo? Você pode sentar aqui? Mas apesar de concordar com a entrevista, Renato chega à sala nervoso. Interrompe a conversa várias vezes para limpar as mãos e o rosto com álcool. Pede para beber água. Pensa sobre os segredos escondidos no cemitério da cidade. Nesse dia eu tava de saia, ele mandou levantar minha saia e tirar minha roupa. Perguntava se nós queríamos fazer relação por mais de uma pessoa. Quantas vezes ele fez relação contigo? Ah, comigo eu já fiz 5 vezes, falta só mais 10. Depois de um tempo, Renato fica mais tranquilo e finalmente decide contar o que aconteceu. Tem noite que me mudou, parece que alguém fala comigo. Não vou dizer se é Deus, se é outro Deus. Uma história que envolve rituais macabros, livros contendo textos satânicos, sangue de animais sacrificados e a sedução de adolescentes por um falso feiticeiro. Mas para entender esse caso, é preciso voltar no tempo e conhecer os detalhes que transformaram Renato Fragata no criminoso mais temido em todo o Amazonas. Renato Fragata é abandonado pelo pai logo que nasce. A mãe, uma adolescente de 13 anos de idade, não quer mais o filho. A igreja se torna então um refúgio para ele. Mas ao ser fisgado por uma paixão, as coisas começam a mudar. A vida na ilha. Parintins. A cidade fica na ilha Tupinambarana, na bacia do rio Amazonas. É famosa em todo o país, não apenas pelas belezas da floresta. Vem festejar o centenário de uma paixão, vem comemorar, foi caprichoso, é amor, é festa toda ao som do tambor. Todos os anos, no mês de junho, o vermelho e o azul predominam por aqui. É o Festival Folclórico de Parintins, onde a disputa do boi-bumbá é levada a sério. Foi justamente na cidade que ganhou os holofotes por causa da fama dos bois que Renato Fragata nasceu e se criou. E assim como muitos meninos, ele participava dos preparativos e sonhava com o dia da apresentação. Eu dançava num boi, não vou dizer o nome do boi, entendeu? Mas brincava nas tribos. Só que a passagem de Renato por Parintins não se resume só à festa tradicional. Na verdade, a vida dele foi marcada por uma série de traumas dentro da própria casa. Meu pai nunca vi, só meu avô que considera como um papinho me criou, meu pai. Você nunca conheceu seu pai? Nunca conheci. A mãe se viu sozinha quando ainda era uma adolescente. Na verdade, ela me teve muito novo, acho que me teve com 13 anos de idade, entendeu? É triste a história da minha mãe, muito triste. Assustada, ela também se afastou do filho. E ainda bebê, Renato foi abandonado pela segunda vez. Quem criou você? Meus avós. Os primeiros anos da infância ainda reservavam mais uma perda para Renato. Foi meu irmão gêmeo, né, quando eu nasci. Você era gêmeo? Gêmeo.
Ele diz que a morte do irmão gêmeo foi o primeiro contato com o mundo sobrenatural. A única coisa que eu escuto, meu amigo, sendo meu irmão, me chamando, vem. Você escuta ele falando para você vir? É. Ele diz para onde? Ao lado dele. Diante disso, o menino buscou refúgio na religião. Fui sacristão numa igreja durante 10 anos, trabalhei numa igreja. E tinha um desejo que hoje pouca gente imaginaria. Meu sonho era ser padre. É difícil, minha história é muito complicada de explicar. Só que os dias na igreja terminaram de forma repentina. Por que você saiu da igreja? Porque não me dei bem com outro sacerdote. Não me deu bem mesmo com aquela pessoa. É. E nunca mais voltou? Nunca mais. E com quantos anos você teve sua primeira namorada? Minha namorada, de verdade mesmo? Sim. E teve com 16 anos. O namoro durou pouco, apenas uma semana. E aí, quando veio a próxima namorada? Você tinha quantos anos? Agora com 22 anos. Você ficou dos 16 aos 22 anos sem namorar? Não. Foi a segunda namorada quem apresentou para Renato um mundo que ele não conhecia. É com ela que eu conheci a tribo gótica. O estilo gótico foi criado na Europa no fim da década de 1970. Os integrantes usam roupas pretas, tatuagens e maquiagem pesada. A partir daí, a vida de Renato tomou um rumo totalmente diferente do que ele sonhou. Longe da igreja e cada vez mais sozinho, ele decidiu buscar caminhos diferentes. No mundo das trevas, vamos dizer. Por conta própria, o rapaz buscou informações sobre diferentes crenças e culturas. O que é Umbanda? O que é Candomblé? O que é Exu? E assim criou seu próprio culto. Na verdade, eu quero saber como é a outra vida. Como é que é uma vida de bruxo? Será que é bom? Quem conviveu com Renato na cidade se recusa a acreditar que ele se envolvesse com rituais satânicos. Renato sempre teve um comportamento igual ao de todos. Para nós que convivemos com ele, ele não apresentava isso e nunca nós vimos nada de ruim. Mas foi em Parintins que, segundo a polícia, ele começou a se passar por feiticeiro para abusar sexualmente de menores. Ele iludia as adolescentes, alegando que ele tinha o poder de cura, que ele iria batizá-las, mas em troca o pagamento delas era com sexo. Esta jovem diz que manteve relações com Renato em troca da cura para uma doença da mãe. Falei que eu não tinha dinheiro. Aí falou assim, mas se tu quiser a gente pode fazer relação sexual. E ele pediu pra gente fazer 10 vezes com ele. Segundo a delegada, a adolescente não foi a única. Nós tivemos um total de 7 inquéritos por vários crimes. Estupro de vulnerável e abuso, exploração sexual. Descoberto pela polícia, Renato tomou uma decisão: abandonar a cidade onde nasceu e tentar a sorte em outro lugar. E ainda hoje. Nesse dia eu tava de saia, ele mandou levantar minha saia e fui na minha roupa. Aí eu tirei. Esta jovem revela detalhes impressionantes sobre os abusos sexuais durante os rituais no cemitério. Ele ficou sentado aqui e mandou ficar sentado em cima dele. Ele aqui no cantinho, pedindo pra você ficar em cima dele. Você ficou com medo? Fiquei apavorada. Porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? Eu não sabia nem que ia fazer isso.
Marcado pelos traumas da infância e frustrado com as mulheres, Renato Fragata cria uma seita que o ajuda a seduzir meninas que se vestem de preto. A polícia tenta prendê-lo, mas Renato escapa. Ele recomeça a trajetória de abusos em outra cidade da Amazônia e passa a escolher as suas vítimas na porta de uma escola. Na fuga. Para escapar da polícia, Renato Fragata percorreu quase 400 quilômetros entre Parintins e o município de Iranduba. A nova cidade de Renato tem apenas 40 mil habitantes. E tem a tranquilidade que Renato precisava para retomar seu ritual. Quando se mudou de Parintins para Iranduba, Renato passou a morar nesta casa de alvenaria, num bairro pobre da cidade. Viveu aqui durante 3 meses, até ser preso. Este casal de agricultores alugava a casa para Renato, no valor de R$ 250. Vamos entrar? Licença aqui. Ó, é um espaço super pequeno. Aqui o quarto. Tem aqui um tanque para lavar roupa. E aqui um banheiro também muito pequeno, não sei se tem luz, deixa eu ver aqui. Ó, aqui um banheiro super pequeno, sem porta. A senhora sabia que o Renato tinha uma seita e que ele conversava sobre isso com meninas aqui dentro? Não, depois que ele foi embora que vieram dizer isso. Depois que ele sumiu que falaram isso. Depois que nós vimos no jornal, né? Segundo a polícia, Renato Fragata agia sozinho. Depois de convencer as jovens, Renato realizava uma espécie de ritual para a iniciação da seita que ele dizia comandar. O ritual de iniciação acontecia em locais afastados e escuros da cidade, como aqui no cemitério. E aí, a senhora se assustou? Eu me assustei. Graças a Deus, meu Deus. Foi Deus que me livrou de ter me daqui. Além da casa, Renato conseguiu um emprego em uma olaria. Trabalhava na produção de tijolos e ganhava R$ 1.100 por mês. Mas para colocar o plano em prática, ainda faltava um detalhe importante: encontrar as vítimas. Renato achou uma solução a apenas 2 quadras da casa onde morava. Esta escola municipal, onde estudam crianças e adolescentes do bairro. A gente não desconfiava de nada e até então, quando a gente foi saber, já estava agravado, né, a situação. Só que a presença de Renato chamou a atenção de uma pessoa. E ela foi fundamental para que os abusos voltassem a ser investigados. A polícia chegou até Renato por meio de uma denúncia da diretora dessa escola. Ela notou que muitas meninas passaram a se vestir e adotar comportamentos diferentes. Usavam roupas pretas e acessórios que lembravam os góticos. Segundo as investigações, Renato vinha todos os dias aqui na porta atrair as adolescentes a frequentar a seita dele. Mas você gostava de meninas com esse estilo? É, estilo gótico, estilo emo, estilo punk, estilo metaleiro. O falso feiticeiro nem desconfiava, mas a seita criada por ele já estava de novo na mira da polícia. Depois da denúncia da diretora da escola, não demora muito para Renato ser preso em Parintins, sua cidade natal no interior do Amazonas. Nossa equipe vai revelar agora como ele convencia as adolescentes a participar de rituais satânicos. São histórias de abuso sexual dentro de um cemitério. O ritual. Pamela, 15 anos. Falou assim, já se tu contar, tu vai ver só. Um dia se for preso, eu vou sair de lá, vou te caçar. Gabriela, 17. Eu já falei, eu quero que você dê meu nome, senão eu me lascar. Marina, também 17. Senti nojo, aí que eu não falei mais com ele. Quando foi no outro dia que eu descobri que ele tinha sido preso. Os nomes usados aqui são fictícios, mas o trauma que elas enfrentam é real. Eu me senti em cima de um prédio para baixo do que fechar as outras de casa.
Segundo a polícia, as 3 estão entre as mais de 60 vítimas de Renato Fragata. Só que, diante das câmeras, nenhuma delas admite os abusos. Você chegou a ter relação sexual com ele? Não. Ele disse que todas teve, né? Eu falei todas. Nesse grupo eu não tava, não. Chegou a quase cair na lábia dele? Quase. Quase? Por pouco não caiu? Por pouco não caiu. Segundo as investigações, o primeiro passo de Renato era ir até a porta da escola, em busca de meninas com um estilo bem específico. Pegava só mais do que ele que usava piercing. Você usava piercing? Se veste de preto igual gótica? Na saída das aulas, ele convidava as garotas para um grupo, que a princípio seria apenas de dança. Aí ele chegou lá, aí meio que curiosa, né? Querendo saber como é que é esse grupo. Aí eu perguntei se tinha dança no meio, né? Ele falou que tinha. E quando elas já estavam curiosas, Renato revelava. O grupo, na verdade, era uma seita. Ele falava sobre o negócio de bruxinha, era pra transformar de bruxinha, roqueira, que um monte de meninos já joaria no nosso pé. Em depoimento à polícia, Renato contou que, para serem aceitas, as jovens tinham que passar por 3 etapas. Se eu quisesse participar do teu grupo, o que eu tinha que fazer? Primeiro, na verdade, eu vim falar real logo. Na verdade, a primeira fase era primeiro sangue. De gato, bode, sangue. Chegou a oferecer para você sangue de algum animal? Só quando ele falou que era pra nós ir pro cemitério, aí lá e nós já viu o que ele ia fazer lá com a gente. Você tomava com a intenção de quê? Aquele sangue ia trazer o quê para você? Muita coisa, vamos dizer. Mas no momento que eu ficava tonto, ouvia coisas, vamos dizer, português claro, vozes, demônios, pombagira, Mariana, todas eu enxergar, eu, sozinho. A segunda etapa era um duelo entre as seguidoras, com textos de livros satânicos. Segunda fase, enfrentar entre vocês mesmo. Como é? Segunda fase? Enfrentar entre... Como assim? Enfrentar. Briga? Não, ninguém se batia, se briga na frente. Ah, tá. Assim, se você mora só mal, ele tem que saber mais formas de que a gente vai crescer aquela pessoa com oração, mais forte. Ah, com oração. Fazia assim, aí fazia assim. Aí eu falei, o que isso significa? Significa a oração do Cordeiro, é a cabra preta milagrosa. A terceira e última etapa era a mais importante: matar um inimigo. Só que aí Renato dava uma opção para as seguidoras. Em vez de cometer um assassinato, elas poderiam fazer outra coisa. De acordo com as investigações, Renato trazia as vítimas para este cemitério. Aqui ele praticava os rituais e convencia as garotas a manterem relações sexuais com ele. Dizia que praticar o ato entre os mortos iria purificá-las e que elas se tornariam bruxas, como ele. Eu vou fazer esse batismo hoje, aí marcava o dia. Você vai ter relação quando você quer. Você quer 20 dias ou 15 dias? Em que momento essas reuniões aconteciam aqui nesse cemitério? Bom, ele era mais de tarde, assim, umas quase 6 horas. A troca do entardecer para o anoitecer, é isso? É. Só que, para a polícia, Renato deu uma declaração surpreendente. Tu não acreditava no bruxaria? Seriamente, Renato? Nunca acreditei. Não, né? Tu gostava de fazer, né? Mas acreditar, tu não acreditava.
Por isso, além de prometer purificar as adolescentes, Renato oferecia outros presentes. Eles podem pagar qualquer coisa, ele pagava. O que é que ele daria? Tablet, daria qualquer um que eles quisessem. Favores de todos os tipos, em troca de sexo. O Renato era uma espécie de curandeiro, um bruxo que prometia resolver as coisas para ela, desde que cumprisse tudo que era estipulado por ele, como os rituais e, por fim, ter a relação sexual com ele. Se isso acontecesse, com certeza o pedido seria atendido. Renato Fragata diz que não forçou nenhuma das garotas a nada, mas revela um detalhe assustador, que coloca todas as vítimas em risco. Renato manteve relações sexuais sem usar preservativo. Renato se defende. Nega ter oferecido presentes e favores para convencer as meninas. Não fiz nada, apenas conquistei elas, e a amizade delas. Vou dizer que em nenhum momento eu forcei. E como é que você acha que conseguiu atrair tantas mulheres para ter relação sexual? Amizade, conversa, queixo muito. O que é que tem de diferente na sua lábia para atrair tantas mulheres? Nada. Isso é normal. Não adianta você pensar que tem ação maligna, não tem. Isso não existe. É amizade, está. E por que essas meninas eram tão novas? Isso aí é com elas. Renato sabia da gravidade do que estava fazendo. Você fazia sabendo que era crime? Sim. Tinha consciência disso? Tinha consciência. E mesmo assim fazia? Como você acha que os pais dessas meninas e as mães se sentiram sabendo do que você fez com elas? Muitas coisas. Ruim. Esta mãe teve um choque ao saber que a filha de 17 anos também participava da seita. Eu perguntei pra ela como é que ele era. Não, mãe, ele mexe com bruxaria. A estratégia era a mesma contada pelas outras adolescentes. Minha filha falou que ele prometia dar objeto de valor, como um celular, uma bicicleta, uma coisa a mais, pra ela ir pra cama com ele, né? Aí a sua filha teve relações sexuais com o Renato? Teve relações com ele. A menina contou tudo para a família. Quando ficou sabendo, o namorado da garota, pai do filho dela, decidiu sair de casa. Ele abandonou minha filha. Por quê? Por causa desse caso. Que ele trabalhava numa fábrica e quando ele estava lá, os amigos dele ficavam tirando graça com a cara dele. Durante a conversa, surge mais uma preocupação para a mãe. Ela usou preservativo? Usou. Ela fala que usou. Só que as outras meninas dão uma versão diferente. Essas meninas que contavam isso pra você usavam preservativo durante a relação? Dizendo que não. Quando pergunto a Renato sobre o assunto, ele se enrola. Mas depois admite. Dessas 68, você teve relação com todas sem preservativo? Todas sem camisinha? Ele acredita que está protegido. Você já fez algum exame para saber se tem AIDS? Já, de tudo. Quando foi? Isso faz muitos anos, isso já. Foi em 2002. 2002? O último teste foi há 13 anos, ou seja, Renato não sabe se tem AIDS. Um risco para dezenas de meninas que estão iniciando a vida sexual. Fez algum exame para saber se tem AIDS agora, recentemente? Não, mas eu vou fazer. Você quer fazer? Eu aceito, vou fazer de tudo exame, tudo, geral. O homem acusado de estuprar 68 meninas concorda em fazer um novo exame de sangue.
E se você tiver passado para todas essas meninas, o que é que passa na sua cabeça? Nada. A única coisa que eu faço é me sacrificar. O que é se sacrificar? Sacrificar toda a minha vida, né? Qual será o resultado? Você vai ver ainda nesta edição. Das 68 garotas abusadas sexualmente, uma delas é a que mais mexia com a cabeça do falso feiticeiro. Renato convence a jovem de que ela ganharia poderes sobrenaturais em troca de várias sessões de sexo. Seria uma espécie de batismo, um ritual de iniciação. Durante as entrevistas com as vítimas, um nome sempre era citado. E ele ia sempre lá, né, no colégio, o Renato? Mas não comigo, com a minha princesa dele, a sua que tem mais a relação com ele foi a doidinha lá. Renato Fragata se refere à mesma garota com um carinho especial. Poliana foi o meu braço direito de tudo que aconteceu. Mas afinal, quem é a adolescente citada por todos? A namorada. Na verdade, a jovem de 15 anos não se chama Poliana. Assim como as outras vítimas, ela usa também um nome fictício para ter a identidade preservada. Como é que você conheceu o Renato, Poliana? Eu conheci ele através de umas colegas minhas, que ele apareceu lá na escola, e eu fiquei interessada e fiquei olhando, reparando, né, como elas tratavam ele. No começo, as promessas eram as mesmas feitas às outras meninas. Prometia coisas pra gente. Dinheiro, carro, famosos, gente famosa, que os meninos queriam namorar. Mas Renato viu algo a mais nela e fez uma oferta que impressionou a garota. Ele ficou falando um monte de coisa, que eu poderia virar uma bruxa, eu poderia virar uma feiticeira muito forte. E ele falou que eu tinha dons pra isso. As relações seriam em quantidade e lugares bem específicos. Para fazer um trabalho bem feito, tinha que ser 15 vezes em relação ou no cemitério ou na estrada. E a menina de 15 anos sabia que não era a única. Mas ele tinha relação com você e com outras ao mesmo tempo? Sim. Você sabia que ele tinha relação com outras mulheres? E o que você achava disso? Eu não podia falar nada, né, porque era o trabalho dele. Poliana foi conosco ao cemitério de Iranduba e contou detalhes impressionantes. O que ele fazia com você aqui? Ele não deixou minha roupa, né? Só que como eu tava com medo porque tava muito escuro, eu não tirei. Mas Renato não desistia. Foi quando Poliana finalmente cedeu. Nesse dia eu tava de saia, ele mandou levantar minha saia e tirar minha roupa. Aí eu tirei, ele ficou sentado aqui e mandou ficar sentado em cima dele. Ele aqui no cantinho, pedindo pra você ficar em cima dele. Renato fazia uma exigência. Para o trabalho ser bem feito, de acordo com a seita dele, não poderiam usar preservativo. No total, você teve pelo menos 10 relações sexuais com ele. Todas sem preservativo. Todas sem preservativo. E quando você volta aqui nesse local onde a gente está hoje, exatamente aqui, o que é que passa na sua cabeça? O que é que você sente? Medo, né? Disso acontecer de novo. De outra pessoa, tipo, aparecer e me chamar pra fazer isso. Eu não quero mais entrar e fazer essas coisas aqui dentro. Na delegacia, Renato confirma o namoro com a menina de 15 anos. A Poliana, realmente, ela foi a mais pegada comigo. Mais pegada, ela que me deu também mais confiança. Para ele, a relação sexual no cemitério tinha uma razão. Para mim é um local mais calmo. Sim, dá medo para elas, né? Para mim é um local mais calmo, como diz, onde os góticos se descansam, onde os góticos se divertem. Mas, segundo a polícia, a diversão de Renato foi longe demais. A gente viu também algumas fotografias de você com a Poliana em redes sociais.
Ela sem roupa, você também? Isso não fui eu que publiquei. Então quem publicou? É isso que nós estamos botando para... Hoje a advogada está botando para ver o que está acontecendo. Renato nega, mas Poliana não tem dúvida. Foi ele quem publicou as fotos íntimas na internet. Você se sentiu enganada? Me senti. Se sentiu usada? Sim. O delegado responsável pelo caso confirma: Renato é o autor das postagens na internet. Ele postava as fotos das relações sexuais dessas garotas no Facebook no grupo fechado. Nós descobrimos e foi mais um crime pelo qual ele irá responder. Enquanto isso, Renato e Poliana têm desejos diferentes um para o outro. De todas essas meninas, ela foi a que você mais gostou? É, de verdade, foi. De todas. Por ela, eu podia até dar minha vida. Ninguém merece, né? O que eu passei, o que as outras meninas passaram, mas eu não quero que eles vão na cadeia tão cedo. Você acha que vai conseguir superar isso? Eu vou, eu sou forte, já superei muita coisa. Eu consigo. A seguir, nossa equipe vai em busca da família do falso feiticeiro. Como é que a senhora acha que as mães dessas meninas estão dizendo? Você vai investigar a mãe dela, vai em Parintins, investiga, porque eu não tenho nada a ver com a vida desse rapaz. Quem é esta mulher e por que ela se descontrola? Como é que é o seu nome? Eu não vou dizer meu nome pra ninguém. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Daqui a pouco, no Repórter Record Investigação. Para tentar entender melhor a história de Renato Fragata, nossos repórteres buscam pistas na história da família dele. Encontram a tia-avó do homem acusado de estuprar 68 meninas. De forma surpreendente, ela sai em defesa de Renato e tem uma reação que impressiona a nossa equipe. A busca pela família. Caminhar até lá. Boa tarde. Aquela casa ali ao fundo azul é de parente do Renato? A senhora sabe? A moradora parece desconfiada. Prefere se esquivar das perguntas. Mas aquela moça que tá lá é o que pra ele? Ela não é nada pra ele, não. Vamos lá. Parente dele tá todo em Manaus, Parintins. Mas em seguida, revela seu parentesco com o homem acusado de estuprar 68 adolescentes. A senhora é o que pra ele? Bom, eu sou irmã da mãe dele. A senhora é irmã da avó dele? A tia-avó de Renato tem 70 anos. Há 30 mora no bairro. E quando ouve as acusações, sai em defesa do sobrinho. E a senhora soube o que aconteceu? A senhora sabia? Rapaz, eu acho que foi uma fábrica de fofoca que fizeram para incriminar esse rapaz. Bastante desconfortável com o assunto que envolve o sobrinho, ela se irrita. Como é que a senhora acha que as mães dessas meninas estão dizendo? Você vai investigar a mãe dela, vai em Parintins, investiga, porque eu não tenho nada a ver com a vida desse rapaz. Nada, 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 nada. E tem uma reação que surpreende a nossa equipe. Tá, olha, já tô me... Olha, tá vendo como eu sou? Se me der um treco aqui, eu vou incriminar vocês. De nada adianta a tentativa de acalmá-la. Respire. Eu tô passando mal, eu vou incriminar vocês. Eu vou incriminar vocês. Eu não tô fazendo nada pra senhora. Mas você tá me coagindo, você tá me coagindo. Quer tomar água? Quer tomar água? Quer? Não quero água. Fique tranquila, pode respirar. Fique tranquila. Como é que seu nome? Como é que é o seu nome? Eu não vou dizer meu nome pra ninguém. Não tem nada a ver com a vida de ninguém. Tentamos falar com os vizinhos, mas a tia-avó de Renato interrompe. Você é parente ou amiga ou conhece o Renato, alguma coisa assim? Nada, nada? E fica nervosa mais uma vez. A senhora fica triste? Sofre com essa situação? Não é um filho de cachorro não, minha senhora. Você tem filha? Você gostaria que alguém fosse um filho seu? Um parente seu? Você gostaria? Não gostaria não, porque ele... Apesar de tudo que estão falando desse rapaz,
Ele é um ser humano, ele não é um animal, não é um cachorro não, até um cachorro tem seus valores. Apesar de defendê-lo, a tia-avó prefere manter distância do sobrinho. A senhora foi visitar ele já? Foi visitar ele não. E vai? Vou não, o que é que eu vou fazer? Não posso fazer nada por ele? Aí desde que ele foi preso, ela não foi lá? Nunca foi, tô falando, tô dando minha palavra. Filmar a manta? Sem mais respostas, decidimos ir embora. No próximo bloco. Fez algum exame para saber se tem AIDS agora, recentemente? Não, mas se eu vou fazer, eu... Você quer fazer? Eu aceito, vou fazer de tudo exame, completar logo geral. Qual será o resultado do teste? Será que o homem que abusou sexualmente de 68 meninas tem o vírus da AIDS? O que você diria para elas nesse momento, se elas estivessem todas presentes aqui? A resposta daqui a pouco, no Repórter Record Investigação. O homem acusado de estuprar mais de 60 adolescentes em rituais macabros faz uma revelação assustadora. Dessas 68, você teve relação com todas sem preservativo? Todas sem camisinha? E no meio da entrevista, toma uma decisão. Fez algum exame para saber se tem AIDS agora, recentemente? Não, mas eu vou fazer, eu... Você quer fazer? Eu aceito, vou fazer de tudo exame, completar logo geral. Depois de um ano de abusos, a maior dúvida das vítimas finalmente é esclarecida. O resultado. Com a autorização do delegado, policiais levaram Renato Fragata para fazer o teste de HIV no Hospital Regional Hilda Freire, em Iranduba. O médico de plantão não permitiu que fizéssemos imagens da coleta de sangue, mas nós tivemos acesso com exclusividade ao resultado do exame. O documento em nome de Renato Reis Fragata traz a frase tão esperada: teste de HIV negativo. Um alívio para as vítimas e para o próprio acusado. O que você diria para elas nesse momento, se elas estivessem todas presentes aqui? Perdão, desculpa. Vou dizer que elas vão me perdoar, porque se me perdoar, eu agradeço, mas se me perdoar, eu entendo. Para o delegado, nada diminui a responsabilidade de Renato. Foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável, porque nós tínhamos três vítimas menores de 14 anos, de corrupção de menores, porque ele utilizava algumas garotas para regimentar outras no colégio, para ter relação sexual com ele, e a exposição das fotografias de pornografia infantil. Se condenado, ele pode pegar de 13 a 26 anos de prisão. Renato continua detido no banheiro da delegacia, enquanto espera pelo julgamento, pela transferência para Manaus. Mas se você não estivesse preso aqui, você continuaria fazendo? Não. Isso que eu peço toda noite. Se ele permitir isso aí, acho que eu vou voltar a me converter e voltar para a igreja, não importa qual religião. Enquanto isso, as meninas de Iranduba alimentam sonhos de uma vida diferente. Meu sonho é ser modelo e professora de matemática. Eu quero estudar moda e quero, ou então fazer investigação, coisa que eu gosto também. Me apaixonei por isso. Deu levantar minha vida, seguir meu rumo, ajeitar tudo que eu deixei para trás. Eu quero me tornar fotógrafa, quero me formar, terminar meus estudos e seguir a vida. Uma vida nova, sem abusos, sem rituais no cemitério, sem a presença do falso feiticeiro. Um homem que prometia a elas um futuro melhor, mas que vai ficar como uma marca dolorosa do passado.
Ainda não há previsão de quando será o julgamento de Renato Fragata, mas o repórter Record Investigação vai continuar acompanhando os desdobramentos do caso. Na nossa página do portal R7, você pode assistir um vídeo gravado exclusivamente para os internautas. Nossa equipe conta mais detalhes sobre essa investigação, além de mostrar os bastidores da reportagem realizada no Amazonas. Obrigado pela audiência, boa noite e até o próximo Repórter Record Investigação. Até lá.